Olá, muito boa tarde. É um guia de mosteiros e conventos para reencontrar o mundo. Chama-se Lugares do Infinito e vamos conhecê-lo logo após a nossa sugestão nestes dias de férias. São locais a conhecer que podem escrever no seu itinerário por estes dias. A exposição O Brilho da Fé está aqui patente no Palácio da Cidadela de Cascais, organizada numa colaboração entre o Museu da Presidência da República, o Museu Abade Bassal, em Bragança, e a Diocese de Bragança-Miranda. É uma exposição de orivesaria sacra que foi pela primeira vez mostrada mesmo no próprio Museu Abade Bassal. Em colaboração, então, as duas instituições, a Diocese de Bragança-Miranda e o Museu Abade Bassal, organizaram esta exposição dedicada à orivesaria sacra da Diocese, que está tanto nas coleções do Museu Abade Bassal como nas próprias peças que estão ao serviço da liturgia na própria Diocese de Bragança-Miranda. E o Museu da Presidência da República tem uma parceria com o Museu Abade Bassal e esta exposição, que é tão bonita, nós decidimos trazê-la até aqui à Cidadela de Cascais, aproveitando esta visibilidade que Cascais tem durante o verão, para dar também, emprestar essa visibilidade a este património riquíssimo que a cidade de Bragança, a Diocese e o Museu detêm nas suas coleções. A exposição está organizada quase no mesmo sentido que uma celebração litúrgica, portanto, iniciando-se com cruzes processionais e com o pálio, que também geralmente marcam a entrada dos celebrantes no templo, depois uma Sagrada Família e algumas peças que geralmente decoram o altar, como sacras, as banquetas, depois também turíbulos e navetas, que geralmente marcam também um momento inicial, um rito inicial do incensar do altar, mas vamos entrando e vamos vendo. Depois também uma área só dedicada aos cálices, às patenas, às custódias, portanto, ao momento da consagração, e que é uma das áreas desta exposição que tem algumas das peças mais de referência desta exposição, começando por um vaso de comunhão do século XVI, e para duas peças da Diocese de Bragança-Miranda, que, entretanto, hoje em dia fazem parte das coleções do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu Soares dos Reis do Porto, Nacional Soares dos Reis do Porto.
Umas das peças também de maior destaque desta exposição são estas âmbulas dos Santos Óleos e a arca que faz parte do mesmo conjunto, onde as âmbulas são guardadas e que foram separadas. Portanto, as âmbulas pertencem à Diocese de Bragança-Miranda e a arca está agora nas coleções do Museu do Abade Bassal e numa colaboração que é muito frutuosa entre a Diocese e o Museu do Abade Bassal, reúnem-se todas as quintas-feiras santas para a missa crismal, para então a arca que está musealizada, não é, continuar a cumprir a sua função litúrgica, o que é uma coisa de uma beleza muito grande. A exposição tem também orivesaria mais pessoal, portanto, de uso pessoal, como as mitras, os báculos, a cruz peitoral e de facto podemos também chamar de alguma maneira orivesaria a estes paramentos, nomeadamente às mitras, porque são mitras que têm fio de lhama e, portanto, são também, de alguma maneira, orivesaria. O limite temporal desta exposição vai mesmo até ao século XXI, porque temos aqui também o báculo do Sr. Dom José Cordeiro, do Bispo da Diocese de Bragança-Miranda, que é um bispo que faz já o uso de uma linguagem muito contemporânea, não é? No seu báculo, é um báculo do Ourives Manuel Rosa, do Porto, e que é o seu báculo que ele nos emprestou aqui para a exposição.
E o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica está disponível em agência.eclesia.pt. Lugares do Infinito é desde logo um roteiro, mas mais do que isso, é também um convite, o desafio de conhecer os lugares onde o silêncio e o transcendente se percebem com maior nitidez. O autor do livro é o jornalista António Marujo, mas as imagens foram captadas pela lente do fotógrafo Daniel Rocha, que nos fala desta sua experiência de fotografar ambientes de espiritualidade. Eu sou o autor das fotografias deste livro. Foi um trabalho diferente do que eu faço no meu dia-a-dia. Eu, no meu dia-a-dia, trabalho num jornal diário de referência, faço imagens de tudo o que acontece na sociedade portuguesa, desde política, desporto. Pronto, religião também acabamos por fazer alguma coisa, mas não é o forte dos média portugueses. Este trabalho permitiu-me fugir a esse meu dia-a-dia também, foi muito gratificante por isso, porque permitiu entrar num espaço de silêncio, de oração, de paz, e isso foi muito bom. Fomos muito bem acolhidos e, apesar de serem estas comunidades que supostamente estão fechadas ou que estão isoladas do mundo, são comunidades que têm uma grande vida interna, sente-se uma grande ambiência, uma grande liberdade, um grande bem-estar, uma grande silêncio e paz. Foi em termos de ambiente interno, foi muito bom captar aquela luminosidade, aquela ambiência, que apesar de tudo acaba por ser fácil, porque os conventos e os mosteiros antigos, e penso que quem os construiu sabia isso, uma vez que Deus também é sinónimo de luz e de vida e de calor, acabam por não ser ambientes frios, mas ambientes quentes, que aproveitam muito bem a luz, que mostram muito e ajudam muito a mostrar e a esconder e a mostrar. Pronto, há ali ambiências, contrastes que são possíveis de captar através de uma lente fotográfica, porque esse segredo, esse mistério foi resolvido por quem fez os mosteiros e por quem lá vive, e que sabe muito bem aproveitar esse tipo de luz, e de modo que quem é recebido, neste caso, como nós fomos muito bem recebidos, e quando nos abrem as portas da forma como foram abertas, é possível as fotografias serem bonitas, porque o espaço é bonito, a luz é bonita, as pessoas são muito bonitas, e acaba por ser fácil pôr isso depois transformar isso numa imagem bonita para quem está fora, cá no exterior, ver a luz, ver a vida daqueles lugares. Daniel Rocha, o seu olhar registado nas imagens que ilustram este livro. António Marujo, obrigado por estares aqui na companhia do programa Eclésia. Lugares do Infinito é, como referia, um roteiro, um desafio a quem quer conhecer oportunidades para experimentar a interioridade, para fazer silêncio e contactar com a vida de alguns homens e mulheres muito especiais. Homens e mulheres normais, e talvez por isso sejam especiais. É curioso que em vários sítios, sobretudo nos mosteiros e nos conventos femininos, nos deparamos com mulheres que riem imenso, que se divertem imenso e que fazem disso uma condição natural do seu cotidiano, que têm uma muito boa disposição, a parte depois dos momentos de oração, mais de contemplação, e, portanto, em que diversas dimensões da vida se cruzam e acabam por enchê-la, porque, de facto, mostram-nos que a vida que elas têm, e eles, no caso dos padres e dos frades, a vida que têm nos conventos e nos mosteiros, afinal, está cheia também de coisas normais, só que depois tem um sentido especial, de facto. E nós fomos à procura, eu e o Daniel Rocha, desse sentido especial que podemos encontrar nesses sítios, de facto. Este livro acaba por ser um roteiro de locais com a particularidade de poderem ser visitados. Portanto, estamos a falar de conventos, de casas de vida religiosa, de gente que se entregou vocacionalmente a um caminho de entrega a Deus,
mas que podem acolher pontualmente algumas pessoas que queiram fazer uma experiência de uma vida num convento. Todos estes lugares, de alguma forma, têm essa possibilidade. Sim, eu até diria, mais do que a visita ou mais do que a experiência do convento, são lugares onde o hóspede pode, e hóspede aqui é uma palavra importante, já lá poderemos ir, o hóspede pode ficar durante um dia, 2, 3, 4, 5, enfim, combinando com cada convento ou cada mosteiro, pode ficar, portanto, hospedado e pode rezar com a comunidade. Ou pode simplesmente ir, por exemplo, passar uns dias de descanso ou de trabalho, de refúgio, refletir durante algum tempo em algumas coisas, enfim, pode dar para muita coisa desse género. Porque é que a hospedaria ou hóspede aqui é uma palavra importante? Porque todos estes sítios estão imbuídos desse espírito de acolher quem chega, que é muito característico da tradição monacal, da tradição dos monges e das monjas, que vem muito desde o início, desde o século IV, desde logo com São Bento, quando ele escreve na regra, naquela que é hoje a regra de São Bento, que o hóspede deve ser recebido no mosteiro como se do próprio Jesus Cristo se tratasse. E, portanto, essa dimensão do acolhimento de quem chega está, de facto, muito presente e a pessoa acaba por se sentir em casa, mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, que não tem fé, porque eu, em alguns deles, contaram-me de pessoas não crentes que vão, por exemplo, trabalhar para escrever, refletir, enfim, fazer algumas atividades deste género para alguns destes mosteiros ou destes conventos. E, portanto, essa dimensão do acolhimento chega mesmo ao ponto de acolher quem dá um outro sentido à vida ou quem, porventura, esteja à busca de um sentido da vida e que não passe imediatamente pela fé cristã. A fé cristã é aquilo que esses homens e essas mulheres vivem e que procuram dar a conhecer. E, portanto, mais do que, de facto, a visita simples ou enfim, outro objetivo mais turístico que se tenha, é, sobretudo, essas duas características e nós tentámos definir esse critério muito desde o início para que depois não nos dissessem mas esta casa de retiros ou este seminário também deveria entrar. Não, o objetivo é recensear, de alguma maneira, os conventos e os mosteiros em Portugal, onde alguém pode ficar hospedado e onde pode, se assim o entender, rezar com a comunidade ou participar de alguns atos comunitários da vida religiosa dessa comunidade que ali está. Portanto, não se trata, de facto, de uma listagem de casas de retiros, de seminários, de lugares de encontro, que também os há e muitos. Trata-se de mostrar qual é a vida destes sítios onde a pessoa pode ficar a dormir, portanto, pode ficar instalada durante algum tempo, pode ser acolhida como hóspede, mas também pode participar da vida da comunidade, se assim o entender. É uma proposta que vem ao encontro de algum apetite que se percebe, até porque já te foi narrado nestas casas que visitaste, não é? Que são procuradas por gente diversa às vezes, mas há apetite nesta sociedade massificada, ruidosa, acelerada, começa a haver muita gente a precisar de parar. Às vezes não consegue parar, mas percebe a importância do silêncio e do encontro pessoal. Eu penso que sim, que é uma necessidade que todos sentimos com os ritmos das vidas que temos. Há uma escritora italiana, Cristina Campo, que está editada em Portugal e que traduziu também um livro muito interessante, que é Ditos e Feitos dos Padres do Deserto. Aliás, que publicou esse livro e que está traduzido. A Cristina Campo, relendo essa experiência dos primeiros monges, podemos chamar, dos primeiros ermitas, que saíam da sua vida normal e iam para o deserto ou para sítios mais isolados, viver muitas vezes completamente sozinhos e que depois eram procurados por pessoas à procura de um conselho, ou que buscavam um sentido de vida ou para resolver problemas. E essa gente, a Cristina Campo, fala da experiência dessas pessoas como uma espécie de exílio purificador.
E, de facto, nós hoje estamos numa sociedade que nos massacra todos os dias, quase muitas vezes dizendo-nos que devemos trabalhar a vida inteira, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e mesmo assim não receber salários, caricaturando um bocadinho, mas às vezes parece que nós estamos muito longe disso, que este estilo de vida, de tranquilizar o olhar, de repousar a consciência, de nos darmos um tempo também para nós, um tempo interior, um tempo para refletir, para recordar pessoas, para escrever, até para fazer alguma atividade manual, que aliás é muito tradicional nestes sítios também, desde a agricultura à produção de licores, de doces, de bolachas, enfim, a encadernação, há muitas coisas diversas nestes sítios e, portanto, a própria possibilidade de fazer alguma atividade manual, que em alguns destes sítios o hóspede também pode participar, se assim o entender, todo esse leque de possibilidades é, de facto, uma excelente ocasião para retemperar forças, para fazer esse exílio purificador de que fala a Cristina Campo. Muito bem, António, muito obrigado por teres partilhado connosco este excelente roteiro que muita gente certamente estará já a imaginar a oportunidade de parar um pouco nas suas vidas. Muito obrigado pela tua presença, uma visita aos lugares de infinito, que esperam que também por si. Foi este o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.